Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Começamos aqui a edição de hoje do programa Cidade Aberta pela nossa TV Cidade Farroupilha, o canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Também estamos no aplicativo de celular que você pode baixar, ou se você já tem, é só fazer o uso dele. Ainda a oportunidade de você nos acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube, e também a oportunidade no site da TV Cidade, tvcidade.net. Aí você vai encontrar um link e pode conferir a nossa programação ao vivo. O programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha é o nosso programa de entrevistas sobre os assuntos do momento, do nosso cotidiano. O que de mais importante movimenta a nossa comunidade passa aqui pelo crivo do Cidade Aberta e também pelos nossos estúdios. O programa de hoje vai proporcionar um conhecimento maior sobre uma nova ferramenta que passa a estar à sua disposição, ao seu alcance também. Farroupilha já conta com o Observatório Social, uma ferramenta, um projeto que tem nascido há alguns anos no município de Maringá, no Paraná, e que rapidamente tem se propagado pelo Brasil afora. Hoje são mais de 120 municípios do Brasil que contam com o Observatório Social. Eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Cidade para o programa de hoje o vice-presidente do Observatório Nacional, o Pedro Gabriel, também o presidente do Conselho Deliberativo da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, o Dr. Maurício Bianchi, e ainda o contador e também ex-presidente da SIX Farroupilha, Carlos Alberto Paes. Quero cumprimentar os nossos convidados, inicialmente dando boas-vindas ao Gabriel, Pedro Gabriel, que é vice-presidente do Observatório Nacional. Prazer recebê-lo aqui na TV Cidade, seja bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade, quero saudar os cidadãos e cidadãs aqui de Farroupilha, parabenizar pela iniciativa, pelo momento histórico da criação do 15º Observatório Social aqui no estado do Rio Grande do Sul. 15º aqui no estado do Rio Grande do Sul. E agora, na sequência da nossa conversa, vamos explanar sobre o que são os observatórios sociais, o que já fizeram pelos municípios brasileiros e o que pode ser feito aqui no município de Farroupilha. Com certeza. Quero cumprimentar também o doutor Maurício Bianchi, presidente do Conselho Deliberativo da SIX Farroupilha. Doutor Maurício, uma semente que o senhor foi conhecer lá em Maringá e que agora começa a germinar, ou já germinou, aqui em Farroupilha. Bem-vindo. Obrigado, Leandro. Telespectadores, é um prazer estar aqui na TV Cidade. De fato, nós já estamos nos aproximando de 1 ano e meio do período que nós fomos a Maringá e tivemos a oportunidade de conhecer a experiência de Maringá com o Observatório Social, e trouxemos essa ideia através de uma missão empresarial que participamos, e a comunidade viu isso com bons olhos. O assunto foi sendo propagado, a comunidade aceitou a ideia, viu com muito bons olhos, e nesse tempo foi se evoluindo a ideia de criação do observatório. E nós chegamos hoje com o observatório constituído, com uma equipe muito bem formatada, sob a liderança do nosso colega aqui, o Carlos Alberto Paes, e temos a certeza de que o observatório trará muitos frutos aí para o nosso município. Quero cumprimentar também o Carlos Alberto Paes, nosso habitual colaborador aqui na programação da TV Cidade. Carlinhos, bem-vindo, tudo bem? Tudo. Queria saudar todos os telespectadores e dizer que a gente agradece a oportunidade que deram, a confiança que passaram para a gente. Espero poder realizar um trabalho a contento de todos e que a gente consiga desempenhar as funções que o Observatório Social se propõe. Gostaria de deixar claro que o ideal seria que o Observatório passasse desapercebido. A gente já tem várias vezes reiterado nesse assunto. Se o Observatório passar desapercebido, é porque as coisas estão funcionando corretamente. Quanto mais visível o observatório,
mais improbidades e mais problemas a gente vai ter. Com certeza. Eu quero passar a palavra e aproveitar bastante a presença do vice-presidente nacional do Observatório Nacional, o Pedro Gabriel, que está em Farroupilha. Acho que é importante, até colocando para a nossa população, o que é o observatório. Se nós formos desmembrar a palavra observatório, ficar atento, observar social, observar a sociedade. A grosso modo, é por aí a função do observatório? É um instrumento da sociedade civil organizada para monitorar a gestão pública, acompanhar o que os governos estão fazendo, como estão empregando, buscar a qualidade do emprego dos recursos que nós alcançamos para os governos para cumprirem as políticas sociais. No Brasil, desde o ano 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é possível, com toda clareza, a qualquer cidadão exercer o controle social da gestão pública, que é o que nós estamos falando. Nós estamos falando em controle social da gestão pública. Os países democráticos, especialmente os mais desenvolvidos, já têm essa prática entre os cidadãos desde meados do século passado. No Brasil, isso começou a ser possível a partir da Constituição de 1988. Na década de 90, foram criados os conselhos de políticas públicas, Conselho de Educação, de Saúde, Assistência Social, da Alimentação Escolar, enfim. E uma série de conselhos que se pretendeu que fosse controle social, mas é um controle social misto, que a literatura da ciência política assim classifica, porque há uma influência muito grande da administração. E a Lei de Responsabilidade Fiscal veio para exigir dos governos transparência e incentivo à participação. E agora, em 2011, com mais força, veio a Lei de Acesso à Informação, que nos permite cobrar dos governos todas as informações que nós precisamos para acompanhar o que está sendo feito com os nossos recursos. Mas nesse cenário, em 2006, é bem recente, fazem 10, esse é o 11º ano, foi criado na cidade de Maringá, no Paraná, um instrumento que eles deram o nome de Observatório Social, onde se reuniram cidadãos para exercerem esse controle social, para monitorarem o que o governo municipal estava fazendo, como estava empregando, como estava contratando, especialmente com relação a contratos, com fornecedores de bens e serviços, obras, enfim. E os contratos sempre começam pelas licitações. Então, o pessoal lá do Paraná, a partir de um grande problema que houve, um grande desvio que houve na Prefeitura Municipal, eles chegaram à conclusão que a eficácia no controle social se dá quando se atua preventivamente. Depois que curativamente. Exatamente. Depois que os recursos são desviados, há uma dificuldade muito grande para se reaver esses recursos. Repatriá-los. Então, eles se reuniram, as principais lideranças lá do município, e resolveram criar um mecanismo, com um grupo de pessoas, com divisões de tarefas, um mecanismo para atuar preventivamente. E a atuação preventiva pressupõe atuação no início do processo, que são as licitações. Então, principalmente na área da saúde, da educação, obras e serviços de engenharia e terceirizações, contratação de consultorias, de mão de obra, terceirizadas, enfim, e aqueles grandes contratos de coleta de lixo, por exemplo. Começaram por aí. Um observatório não faz só isso, mas esse é o carro-chefe. Então, o que se faz, o que é possível nós fazermos? Nós monitorarmos, e a partir daí vários outros municípios começaram a criar os seus observatórios sociais, que fazem o quê? No início do processo de despesa do município, essa parte do orçamento que é
executada e que mais suscetível é a desvios, que é a parte de contratação de fornecimento de obras, serviços, de material, O processo começa pela licitação, os observatórios vão colocar a lupa, que é o símbolo do Observatório Social, vão colocar a lupa nessas licitações, e se tem problema já na licitação, atuando preventivamente, se cientifica o gestor municipal para que ele corrija o problema. Aí a pergunta que podem os telespectadores estarem se fazendo: mas nós, sociedade civil, mesmo de forma organizada numa associação, nós temos força para exigir do governo que faça uma correção, que suspenda uma licitação? Por que não? Sim, nós temos força. Primeiro, a força política, porque o observatório, a cada 4 meses, faz a sua prestação de contas e aponta o que enxergou de problema na prefeitura. Mas o ideal é que a prefeitura corrija aquele problema, porque quando for apontado, quando for dado publicidade a isso, já vai se dizer: olha, o prefeito, a administração pública foi sensível, né, e corrigiu esse problema. Realmente nós estamos prestando um serviço. Existia um problema na licitação, no edital, ele foi corrigido. Exatamente. Agora, e se a administração não atende o observatório, simplesmente não responde, né, o que se faz? Aí nós temos o suporte dos órgãos institucionais de controle, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Controladoria Geral da União, se for recursos federais. Temos a imprensa, né? Mas a Câmara de Vereadores, que tem uma comissão de finanças e orçamento obrigatória pela Constituição, que tem por obrigação fiscalizar o governo. Então, quando o governo não atende aquela cientificação feita pelo observatório de que há algum problema na gestão, o observatório manda o caso para o Tribunal de Contas, o Ministério Público e para a Câmara simultaneamente. Não precisa dizer que raramente acontece isso. Em todos os observatórios que existem, e no Rio Grande do Sul já é o 15º, como nós falamos, criado aqui em Farroupilha, nos demais que já têm larga experiência, raramente acontece, mas tem casos em que vai para o Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas age, e eu posso contar alguns aqui na sequência da nossa conversa. Eu só já queria, nesse primeiro bloco, dizer que os observatórios têm uma atuação padronizada, né? Então funciona, tem eficácia a atuação de controle social pelos cidadãos por meio de um observatório social, por várias razões. Primeiro, que é uma atuação preventiva e não é contra a administração. Ninguém tem... O observatório não tem esse objetivo de ser contra. Não, todas as pessoas que atuam no observatório não podem ter vinculação político-partidária. Não que não seja importante a política partidária e a atuação dos políticos, mas nós não podemos deixar o observatório suscetível a críticas, tanto da situação quanto da oposição à Prefeitura Municipal. Não pode ser um ringue. Exatamente. Então, o observatório, existe uma rede criada em 2008, ocasião em que já existia mais de 10 observatórios sociais, a maioria no Paraná, mas já existia fora do estado do Paraná também. Então, em 2008, houve a necessidade de se criar um organismo que se deu o nome de Observatório Social do Brasil, justamente para cuidar da padronização dos procedimentos, para que fosse mantida aquela ideia lá do primeiro observatório de atuação preventiva, né, isenta de animosidades político-partidárias, de ideologias, que cuidasse para que não tivesse política partidária nos observatórios, para que a forma de criação fosse multissetorial, né, que o observatório não fosse criado por apenas uma entidade,
porque isso também deixa vulnerável no observatório a mudança de orientação lá da direção da entidade. Então, quem cria um observatório social, para ser criado um observatório, tem todo um cuidado anterior de ter múltiplos patrocinadores, para não ficar vinculado a uma ou outra entidade, para não sofrer solução de continuidade. Essas parcerias, a representatividade que um observatório social precisa ter, né? Isso tudo é cuidado pelo Observatório Social do Brasil, que foi criado em 2008, e nós, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tentava alguma coisa nesse sentido de controle social, né, pela uma parceria, já desde o início, no Fórum dos Conselhos Profissionais. Então, estão por trás de um observatório social entidades empresariais das mais diversas, entidades sociais como Rotary, Lions, maçonaria, enfim, clubes de serviço, e os conselhos profissionais. Então, desde o início, a OAB, o Conselho Regional de Contabilidade, de Administração, de Engenharia, de Farmácia, nós temos uma lista enorme, não são todos os conselhos, mas tem em torno de 15 conselhos que são apoiadores de todos os observatórios sociais que vierem a ser criados, já criados e que vierem a ser criados no Estado. Então, isso tudo o Observatório Social do Brasil cuida, para que não haja um desvio. Tem um código de ética a ser cumprido, isso é cuidado pelo Observatório Social do Brasil. Então, nós tomamos conhecimento, quando estava sendo criado o Observatório Social do Brasil, eu participo lá desde a criação do Observatório Social do Brasil, representando o Conselho Federal de Contabilidade. A OAB também é forte participante lá no Observatório Social do Brasil. Então, essa é a rede de observatórios formada pelos mais de 120 em 19 estados brasileiros. Já temos observatórios hoje, né? Então, na próxima manifestação, para dar a oportunidade dos colegas de mesa falarem, eu vou falar sobre exemplos, é importantíssimo, né? Exemplos de resultados já obtidos por observatórios sociais. Exatamente. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta de hoje, aqui na nossa TV Cidade Farroupilha, com a presença do vice-presidente do Observatório Nacional, o Pedro Gabriel, também a presença do presidente do Conselho Deliberativo da SIX Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, e ainda do Carlos Alberto Paese, ex-presidente da SIX. A gente volta em seguida no Cidade Aberta de hoje. Refeições de dar água na boca, o sabor da comida caseira bem preparada, servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Eu sou Joana Butelli, nutricionista. Estou há anos nesse ramo tentando ajudá-los a ficar saudáveis para o resto da vida e não para o verão, nem para o inverno, e nem para o casamento. Né? Hoje minha dica vai assim, vamos viver saudável. A nutrição envolve muito mais que o comer. Né? Envolve estar bem no trabalho, vamos estar saudáveis com a família, vamos estar saudáveis na alimentação, na prática de atividade física, vamos ser saudáveis no dia a dia. Né? Então, hoje, cuidem muito também quem vocês têm por perto, né? Se as companhias estão boas, se o trabalho não está muito estressante, isso tudo reflete na alimentação. Né? A gente, no consultório, às vezes tenta ficar tirando um pouquinho
cuidado com isso, cuidado com o que fuma, cuidado com o que bebe. O ambiente muito também interfere nessa saúde que a gente busca. Então, hoje, minha dica, acredito que seja assim, viva o mais saudável possível, o melhor possível. Busque aquilo que te faz bem. Né? Modismos, o ambiente hoje, o estressado, o ambiente do fumo, o ambiente das drogas, esse ambiente todo vai nos levar para o pior caminho. Então, vamos lá, sigam em frente nessa busca que eu sei que é difícil, mas vale a pena. Agafarma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Agafarma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, telespectadores da TV Cidade. Me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos. É um prazer estar aqui com vocês. Lembrem-se, a dica é exigir que o gelo adicionado às bebidas seja preparado com água potável, que o limão e a laranja que acompanham o refrigerante devam ser higienizados em solução clorada previamente para a remoção das sujidades e micróbios. Esta é a dica, exija para a sua segurança. Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha está de volta. É o nosso programa de entrevistas com os assuntos do cotidiano, do dia a dia. Nossos convidados hoje, a presença do vice-presidente do Observatório Nacional, o Pedro Gabriel, aqui nos estúdios, do presidente do Conselho Deliberativo da SIX Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, do contador, ex-presidente da SIX Farroupilha e também presidente do Observatório Social Farroupilha, o Carlos Alberto Paese. Acho que Dr. Maurício e Carlinhos, vocês podem colocar também um pouquinho, até para que a nossa comunidade tenha conhecimento da composição, a partir do que colocou aqui o Pedro Gabriel também, a composição do Observatório Social aqui em Farroupilha. Algumas entidades, alguns grupos, representações da sociedade que estão envolvidos no Observatório. O Carlinhos é o presidente, né? Mas tem um grupo de trabalho por trás? Atualmente a gente está com 40 associados, tem mais 30 que já deram um nome, que estão apresentando os documentos para se associarem, das mais diferentes classes sociais e profissões. Mas cabe a gente destacar que um grande apoiador nosso é a Universidade de Caxias do Sul, o CESF, ou Faculdade Senec, tá? Inclusive com a UX cedendo espaço para a sede do Observatório Social. Nesse trabalho a gente já conseguiu, em conjunto com a Universidade de Caxias do Sul, onde os alunos dos mais diversos cursos vão fazer trabalhos que vão valer como
entre atividades acadêmicas dentro do Observatório Social. O que a gente reitera é assim, que qualquer cidadão tem que exercer o seu direito, a sua cidadania, para nós podermos cobrar dos gestores públicos a aplicação dos nossos recursos. Porque o que eles gerem o nosso dinheiro. Não é dinheiro deles, não é dinheiro de um partido, não é dinheiro de um grupo, é dinheiro nosso. O imposto que nós pagamos, ele tem que ser revertido na vontade do que o povo quer e o que o povo deve exigir. Ele que deve estabelecer suas prioridades. E o observatório vai servir para fazer essa ligação entre o que o povo quer e a aplicação dos recursos. Doutor Maurício, nos dê uma ideia da composição, é importante isso. Bom, no observatório nós temos o presidente, que é o Carlos Alberto Paese, e nós temos 4 vice-presidentes. Eu sou um dos vice-presidentes, o Plínio Balbinotti é outro, o Paulo Azelar Schneider é outro, e a Regina Ducati é outra vice-presidente. E nós procuramos oportunizar que a comunidade toda participasse através das entidades. Por isso nós definimos o Conselho Fiscal, no Conselho Fiscal, a participação de várias entidades. Então nós temos no Conselho Fiscal a participação do CDL, Sindgêneros, Sindlojas, CRC, OAB. Então nós procuramos incluir todas essas entidades na composição do Conselho Fiscal, permitindo que que toda a sociedade tivesse uma representatividade de alguma forma dentro das atividades do observatório, seja no Conselho de Administração, ou seja no Conselho Fiscal, ou seja, mesclando de uma forma geral a atuação e a participação da sociedade como um todo. Perfeito. Doutor Pedro Gabriel, acho que é importante falarmos sobre exemplos de boas atuações e eficiências do Observatório Social. São mais de 100 casos pelo Brasil afora, mais de 120 municípios que já possuem o Observatório Social em pleno funcionamento. Farroupilha agora implantando também, constituindo, enfim, o Observatório Social. Mas talvez para ilustrar alguns exemplos de que o Observatório tem colocado, como a gente diz, o dedo na ferida. Bom, deixa eu ressaltar também que o Observatório Social não foca somente no Executivo. A Câmara Municipal também, né, os gastos da Câmara Municipal também, e o objeto não são só as licitações, né, também despesas com pessoal, enfim. Então, já falando aqui para os futuros voluntários e potenciais voluntários do Observatório Social de Farroupilha, porque realmente um observatório funciona quando nós temos um time de voluntários, né, que não tem limite, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 40 voluntários, quanto mais melhor, e esses voluntários serão capacitados para entender como funciona a gestão pública e serão convidados a atuar na área que melhor eles se identificarem, né, se incentivarem a trabalhar, né. Quem gosta lá da educação acha que se sensibiliza mais com as questões de material escolar da rede pública, de uniformes, da alimentação escolar. O observatório tem condições de buscar as informações e os voluntários, né, atuar verificando se os recursos estão sendo bem empregados nessas áreas. Tem quem se sensibilize ou conheça melhor a área da saúde, por exemplo, né, medicamentos. Nós temos voluntários, e eu tenho muitos exemplos lá do Observatório de Porto Alegre, que eu atuo como voluntário também, além de coordenar a rede aqui no Estado, de exercer minhas funções como vice-presidente nacional, mas como voluntário eu também atuo no Observatório de Porto Alegre. Então lá nós temos o pessoal da área de farmácia que atua lá nas aquisições de medicamentos, e é muito necessário. O pessoal da engenharia, né, do Conselho de Engenharia, engenheiros, arquitetos, atuam no grupo
que acompanha obras e serviços de engenharia, assim por diante. Então, o que costuma acontecer? Quando sai uma licitação, por exemplo, de obras, o grupo de obras vai acompanhar o edital. E aconteceu lá no Observatório de Porto Alegre uma licitação para obras de rebaixo de calçadas, aquelas rampas de acessibilidade para cadeiras de roda, enfim. Já no edital tinha alguns problemas que se relevou. O Observatório faz o acompanhamento lá, faz a interação com a Prefeitura Municipal, e tinha um problema que não tinha exatamente o número de rampas que seriam construídas no edital. Tinha o preço de cada rampa para 3 tipos de rampas, né? Rampas tipo A, tipo B e tipo C. Tinha o valor licitado e a empresa que ganhou dizendo que faria a rampa A, B e C por um preço X. E tinha um valor de orçamento lá, em torno de R$1 milhão, um pouco menos, que seriam gastos em rampas. Nós questionamos e aí resolvemos acompanhar. Bom, não tem o número de rampas, isso é uma falha, mas não vamos trancar o processo, vamos acompanhar a execução. Os engenheiros foram lá no início, nas primeiras rampas executadas, a Prefeitura já pagou mais do que tinha sido licitado. Nesse caso, foi um dos poucos casos que o Observatório Social de Porto Alegre mandou para o Ministério Público, Tribunal de Contas e Câmara Municipal, porque o secretário municipal, que era responsável pela execução da obra, pela administração do contrato, respondeu para o Observatório dizendo que estava, em outras palavras, que não havia nenhum problema, que o Observatório estava equivocado. Então se fez o documento e se protocolou nesses 3 órgãos, Ministério Público, Tribunal de Contas, Câmara, e uma cópia para o prefeito municipal. No dia seguinte ao protocolo, o secretário foi na imprensa dizendo que estava cancelando o contrato. Certamente o prefeito deve, quando recebeu a documentação, porque Porto Alegre, num município como Farroupilha, a comunicação certamente será direta com o prefeito. Porto Alegre, o prefeito estabeleceu que se faria com os secretários, foi combinado, né? Na época, não é dessa gestão, do prefeito Fortunati. Então, é isso que costuma acontecer. Um outro exemplo, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que tem um observatório social, e é exemplo que é recorrente, já aconteceu em outros municípios. Contratação de serviços para manutenção e paisagismo e limpeza de praças municipais. Foi feito o contrato e os voluntários começaram a acompanhar a execução. Viram lá pelo portal Transparência que estava sendo pago o serviço, mas o serviço não estava sendo executado. Eles iam nas praças e viram, né, que as praças continuavam com o mesmo problema, tiravam foto, acompanharam, e aí no final do primeiro mês a Prefeitura pagou e nada foi feito nas praças, mandaram correspondência para a Prefeitura, não obtiveram resposta. Segundo mês, idem, aí fecharam, mandaram para o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas agiu. Né, para que o contrato fosse firmado. E assim, em Porto Alegre... O observatório tem poder de paralisar qualquer ação? Não, mas o Tribunal de Contas tem, exatamente. Ele só aponta, cientifica o gestor. Se o gestor não atende, Tribunal de Contas, imediatamente, e o Tribunal de Contas tem um setor que tem um termo de cooperação técnica firmado com o Observatório Social do Brasil para atender, para apoiar os observatórios sociais aqui no Estado. Esse setor recebe e toma providências imediatas, assim como o Ministério Público tem esse termo de cooperação. A Câmara Municipal de Porto Alegre. Um outro efeito importante dos observatórios é a percepção de que está havendo um controle. Né? A percepção. Então, o Observatório de Porto Alegre, ainda antes da Câmara, um dos primeiros trabalhos feitos pelo Observatório de Porto Alegre, capacitando voluntários ainda na área da educação, foi acompanhar, em março de 2015, uma grande partida de material escolar. Né? Era lápis, caneta, borracha, cola, papel A4, enfim,
acompanhar a entrega. A licitação foi ok, acompanhar a entrega. E estava faltando material. Estava faltando tesouras dessas de cortar, de alunos cortar, 37, porque era um número muito grande de unidades. 37 mil unidades era o que estava sendo entregue. E se encontrou lá 35 mil. Então 2 mil tesouras estavam sendo desviadas e nem o secretário poderia ficar sabendo disso, nem muito menos o prefeito. Né? Isso era coisa lá de quem estava recebendo no almoxarifado. Então o problema foi resolvido, eles disseram que era uma entrega parcial, aí no outro dia chegou as 2 mil. Então esses exemplos é para dizer que se o gestor entender, se o prefeito municipal entender a utilidade de um trabalho voluntário, gratuito pela sociedade, vai receber, e a maioria dos prefeitos recebe de braços abertos e entende como uma ajuda da sociedade. A Câmara Municipal, entre outros exemplos, nós temos pouco tempo aqui para contar, Câmara Municipal de Porto Alegre, diárias. No primeiro ano de funcionamento do Observatório Social de Porto Alegre, e a gente acompanha cada quadrimestre de prestação de contas, a gente diz, olha, a Câmara está gastando tanto de diárias dos vereadores. No primeiro ano, gastava quase 10 mil reais média mensal. No segundo, baixou para um pouco mais do que 5, e agora está em 3 mil e pouco a média mensal. Porque a fiscalização. Só pela percepção de que está havendo um controle. Tem inúmeros outros exemplos, né, que nós não temos tempo aqui para contar. Carlinhos, até para a gente fechar o programa, tu acreditas na condição de presidente do Observatório Social aqui de Farroupilha que o prefeito possa ser sensível também e ter o Observatório como um aliado para otimizar ainda mais a administração pública? Eu acredito que sim. Até porque senão a gente não estaria trabalhando com isso. Isso não depende dele, isso é uma vontade do povo que está exigindo isso. Ele terá que aceitar. Ele vai ter que aceitar isso. Tá? E se eu fosse prefeito, já disse aqui outras vezes, eu aceitaria isso de braços abertos, porque... Dividindo a responsabilidade. Exatamente. Com certeza. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, vice-presidente do Observatório Social Nacional, Pedro Gabriel, obrigado por ter visitado a TV Cidade. Como estás em Porto Alegre mais frequentemente, quando vieres a Farroupilha, junto com o nosso presidente do Observatório Social de Farroupilha, o Carlos Paese, venha até os estúdios para, com mais tempo, em 1 hora de programa, podermos detalhar ainda mais a importância e o trabalho, a atuação do Observatório Social. Lhe deixo com a palavra final. Só temos a agradecer o espaço, né, e desejar sucesso, vida longa ao Observatório Social de Farroupilha. Dr. Maurício Bianchi, presidente do Conselho Deliberativo da SICS também, obrigado, parabéns pela liderança nesse projeto. Primeiramente agradecendo o espaço aí, eu queria destacar a importância da presença aqui do Pedro Gabriel. É um dos grandes incentivadores que nós tivemos para a constituição do Observatório Social de Farroupilha. Ele foi muito prestativo na condução desse processo, para nós podermos chegar até onde chegamos, e certamente vamos precisar de ti aí, Pedro, para continuarmos essa caminhada, né, Carlos? Porque nós temos muito a aprender e com certeza a experiência que tu carregas aí vai ser fundamental aí para o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Então, queria agradecer a oportunidade de tu estares aqui presente com a gente e poder valorizar ainda mais esse ato de constituição do Observatório. Meu caro Carlos Alberto Paese, presidente do Observatório Social do município de Farroupilha, desejo sucesso, muito trabalho com certeza pela frente, mas que a comunidade certamente reconhecerá, porque é uma defesa da própria comunidade. O recurso público não é do prefeito, não é da prefeitura, não é da Câmara de Vereadores. É seu, é nosso, e ele merece ser tratado com zelo e com responsabilidade. Parabéns. Obrigado, agradeço a oportunidade, o espaço. A gente sempre está à disposição, quando a gente pode colaborar, tentando fazer o cidadão exercer os seus direitos e errar menos na hora que ele vai votar. Isso é um trabalho que a gente tem feito seguido aqui. Quero agradecer também ao Pedro, a satisfação, colega de profissão até, ao Maurício pelo trabalho, pelo empenho que vem desde lá da nossa gestão da SICS na elaboração, e a gente não pode esquecer também do presidente nacional
do Conselho de Administração dos Observatórios Social, o Ney da Nóbrega Ribas, que não pôde estar presente, tá? Até porque foi receber uma premiação em nome dos observatórios sociais do Ministério Público Federal. Então a gente agradece e conta com o apoio da população e a presença de todo aquele que tiver vontade de participar do observatório. A gente sempre destaca que não pode ter filiação partidária. Qualquer um pode participar e qualquer um pode ser associado. Existem N categorias, aquele que pode contribuir, aquele que pode contribuir com algumas horas, aqueles que podem contribuir com alguns dias. A população pode participar do observatório com o que ele tem de disponibilidade, com o trabalho, com o dinheiro, com recursos, e pode participar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Então a gente está contando com o apoio de todos para a gente poder realizar. Não é um trabalho meu, não é um trabalho do Maurício, vai ser um trabalho de toda a comunidade farroupilha. Com certeza, muito obrigado, agradeço aos presentes aqui nos estúdios. Nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta de hoje. Agradeço também a todos vocês que nos acompanharam. Até amanhã, quando nós voltaremos a nos encontrar com mais uma edição do Cidade Aberta na TV Cidade Farroupilha. Até a próxima.